Oi, gente! Hoje eu vou receber para tomar um café comigo aqui na Agência Matriz em Lagoa da Prata um casal de jovens empreendedores que são responsáveis por mudar a arquitetura da nossa cidade. Anita e Caio. Eles vão contar um pouco da história da Castel Construtora, que vem fazendo total diferença aqui em Lagoa da Prata. Então vem comigo descobrir de onde surgiu a Castel, quais os planos futuros, como que tudo aconteceu na vida deles. Vem comigo! Hoje o nosso Café com o Cooperado é com um casal responsável por grandes mudanças na arquitetura aqui em Lagoa da Prata. O Caio e a Anita, responsáveis pela Castel Construtora. Gente, muito obrigada. É um prazer receber vocês. Em nome da Lagoa Cred, agradeço pela presença de vocês. Eu quero saber um pouquinho dessa história, de onde surgiu a Castel, que vem mudando, que vem transformando vida, trazendo qualidade para quem mora, né, nos prédios de vocês que estão sempre inovando, buscando aí sempre o que há de melhor, né, na arquitetura, nos projetos de vocês. Me conta um pouquinho dessa história. Oi, Dani, o prazer é todo nosso de estar presente aqui hoje. É uma alegria enorme, né, para nós estar podendo falar um pouquinho da nossa história e a nossa relação com a Lagoa Cred, que ao longo da história da nossa empresa, né, nossa história aqui em Lagoa da Prata, foi um grande parceiro, foi e é um grande parceiro nosso. Gente, então me conta um pouquinho, de onde surgiu a Castel, qual foi o primeiro empreendimento, foi aqui em Lagoa, foi em outra cidade, como que tudo começou, esse início? Bom, Dani, tudo iniciou em 2013, quando eu decidi sair de uma consultora da qual eu trabalhava em Belo Horizonte e com um viés sempre antenado a empreender, eu busquei começar a construir. De antemão não tinha um nome a empresa, mas comecei com 4 casas. As 4 casas já me deram base para poder alcançar algo um pouco superior. Então iniciamos um primeiro empreendimento com 8 unidades na cidade de Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu morava em Belo Horizonte na época, estudava e era uma rotina maravilhosa, né? Acordava cedo para ir para a obra, ou seja, tinha que me deslocar do grande centro de Belo Horizonte para ir para Pedro Leopoldo. Final da tarde voltava, pegava aquele maravilhoso trânsito de Belo Horizonte e ainda tinha que ir para a faculdade. Então foi um período muito acelerado. E justamente nesse primeiro empreendimento foi onde eu vislumbrei realmente o futuro que a gente gostaria de alcançar. E a partir desse primeiro empreendimento nós chegamos a fazer mais 2. Nessa época a Anita, então ainda éramos namorados, a Anita tinha a sua carreira de construção civil, dentro da construção civil também atuava em algumas construtoras aqui, trabalhou em grandes obras, em grandes projetos neste período. E em 2016 foi quando eu comecei a enxergar Lagoa da Prata com os outros olhos. Até então, não tinha muita perspectiva de vir para Lagoa. Eu vinha muito a Lagoa da Prata em função da Anita, que era minha namorada. Mas eu tinha convicção de que o nosso futuro seria em Belo Horizonte. Mas quis o destino nos trazer para esse maravilhoso local chamado Lagoa da Prata, que é a minha terra, apesar de ter morado em Belo Horizonte, eu sou daqui. Mas neste contexto todo, um dos principais fatores que fizeram com que nós concentrássemos os nossos esforços e fizéssemos o primeiro empreendimento em Lagoa da Prata foi justamente a qualidade de vida que a gente tinha na capital e os benefícios de enxergar ter o mesmo potencial de crescimento aqui no município nosso, com acesso. Vou citar um dos exemplos que eu sofri muito na época em Pedro Leopoldo, né? Esse empreendimento inclusive foi em São José da Lapa, que é uma cidade próxima. Conheço. Sim. E a burocracia lá chegava a ser tanta que a gente gastou, se não me engano, foi 8 meses para construir um empreendimento de 9 unidades e eu gastei quase que 7 meses depois para regularizá-lo. Isso aí quase acabou por completo com um sonho que estava assim, você imagina,
você constrói e aí com a expectativa de retorno você demora quase o mesmo tanto da obra para poder pronta. regularizar burocracia de cartório, enfim. Eu até menciono esse ponto ligado à política, que os políticos, o maior investimento que a política pode fazer é não atrapalhar o empreendedor. Obviamente conter as diretrizes necessárias, mas deixar o empreendedorismo assumir o protagonismo de desenvolvimento dos municípios. E seguindo esse contexto, em 2016, a gente lançou o primeiro empreendimento em Lagoa da Prata. Foi no bairro Paradiso. Foi um empreendimento que para nós foi muito satisfatório, porque entramos num perfil que era ainda Minha Casa Minha Vida e foi um grande sucesso realmente. Foi uma arquitetura, um design que inovou realmente o nicho de mercado do qual a gente estava começando a atuar. E aquilo ali foi uma luz realmente para aquilo que a gente hoje constrói, mas que está só no início. Nós estamos longe ainda de alcançar o objetivo, nós estamos sempre em constante evolução. E nesse momento era Castel, então. Esse primeiro prédio no Paradiso já existia Castel, então foi aí que surgiu. E um fato interessante é que esse primeiro empreendimento derivaram-se outros e a gente criou um conceito de linhas. Então todos os empreendimentos nossos ali no Paradiso eram chamados a linha Itália. Então todos os empreendimentos tinham nomes de cidades italianas e seguiam o mesmo perfil de atender um consumidor específico. A partir desse momento que a gente foi adquirindo conhecimento, foi adquirindo experiência e analisando os contextos políticos e econômicos a níveis federais e municipais, a gente foi enxergando, opa, o cenário está mudando, esse perfil não está sendo tão atrativo financeiramente, vamos migrar para o médio padrão. Atingimos um outro patamar de construção. Nesse momento, é importante, eu vou até deixar a Anitta contextualizar, né, que foi quando a Anitta entrou na sociedade de fato na Castel, e essa história é maravilhosa. Eu vou deixar ela dar essa sequência para nós também, porque o protagonismo do início da empresa é minha, mas a solidez que ela tem hoje, graças à função da nossa sociedade, entre eu e a Anitta. Essa maturidade enquanto empresa ocorreu justamente nesse momento, né, em que a gente evoluiu o padrão de construção de fato. Enxergamos esse mercado, enxergamos dentro de Lagoa da Prata, né, as possibilidades e aceitação do público ao nosso produto. E em cima disso a gente de fato mergulhou. Vamos estudar mais a respeito, vamos entender esse público, o que eles desejam e trazer tecnologias, trazer inovações, que é algo que não tinha naquela época no interior, né? Hoje, com essa mudança dos padrões construtivos que a Castel trouxe, as demais construtoras foram obrigadas a se adaptarem também, né? Então elas também melhoraram esse olhar com o cuidado com a arquitetura, o cuidado com a harmonia, né? De fato, assim, quebrar o paradigma de que morar em apartamento no interior não traria qualidade de vida, pelo contrário, né? Os empreendimentos que a gente entrega hoje, é o que a gente quer alinhar, quer entregar a praticidade do apartamento juntamente com uma qualidade de vida, né? Ela é bem modesta, mas a Anitta foi a primeira secretária de obras do município de Lagoa da Prata. Ela comandou a Secretaria de Obras durante 5 anos. Sim. E aquilo não é para qualquer um, não. Você imagina a empresa, prefeitura, lidando com todos os problemas do município. E aquilo trouxe uma bagagem enorme. Sim. Realmente foi neste momento que a gente decidiu, vamos caminhar juntos, nós estamos prontos para darmos um próximo passo. E ao darmos esse passo, a gente mudou o público realmente do empreendimento Castel. Hoje, a gente tem a visão sólida do que a gente pretende para o futuro. Hoje o nosso objetivo é segmentar os nichos do qual nós atuamos. Então a Castel hoje, ela está preparada e já está inserida no alto padrão. Então os empreendimentos por si só já trouxeram essa característica e com o nosso empreendimento The One,
que é uma maravilha da arquitetura, é um empreendimento de mais alto padrão na região de Lagoa da Prata, é o primeiro com um por andar, né? Então, assim, várias outras características que o credibilizam a ser um altíssimo padrão. O contexto onde ele está inserido, né, conta bastante também. E não abstendo de atender todos os públicos, há 3 anos atrás nós fundamos uma outra empresa que atua diretamente no nicho que atinge imóveis dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida. Hoje o Minha Casa Minha Vida, ele tem faixa 1, faixa 2, 3 e 4. Nós temos hoje em atuação, em obra, canteiro de obras, 256 unidades habitacionais sendo construídas. Pretendemos lançar ainda esse ano um empreendimento com mais 96 unidades. Isso em Lagoa da Prata. Vai ser o primeiro condomínio clube com toda a infraestrutura de lazer, apartamentos com 2 quartos, com suíte, 2 vagas de garagem. E assim... Isso é primeira mão, viu, Dani? Eu ia falar isso agora. Não foi nada divulgado. Gente, vocês estão prestando atenção que a gente já está fazendo spoiler para o futuro. E esse ano ainda, né? É um super spoiler. Esse ano ainda, Castel não para. E esse empreendimento é Castel ou esse é a sua outra empresa? Aí é interessante porque esse empreendimento, ele vem justamente nessa outra empresa nossa. Em sociedade com a TARF Engenharia, que é do Tarcísio, Lagoa Pratense, uma empresa também do segmento de construção civil muito sólida dentro do município. E aí decidimos unir realmente forças para atingirmos esse segmento que hoje ocupa a maior demanda disparada do setor. Hoje o déficit habitacional do país é gigantesco, nós temos mais de 7 milhões de unidades em déficit no país. Eu falo que se a gente juntar toda a capacidade construtiva de todas as construtoras do país e trabalhassem no full, com o máximo de capacidade que ela tem para produzir, a gente não conseguiria chegar nem perto da demanda. Então, em 10 anos, a gente não chegaria perto de zerar. Em 10 anos, a demanda já aumentou. Então, nós temos um mercado extremamente sólido do construção civil. E nessa fusão, né, de opiniões, de experiências, o Tarcísio foi fundamental para a gente poder realmente atingir esse público. E não mais spoilers, né? Vamos deixar o futuro ser escrito aí no E qual que é o nome dessa empresa, essa que vocês têm? A empresa chama Prospertec. Prospertec. O Prospertec vem de prosperidade, nosso objetivo é prospecção mesmo, e o Tec é de tecnologias. E, coincidentemente, é Caio Tarcísio, mas não tem nada a ver, veio de tecnologia mesmo, porque nós temos um método construtivo dentro da Prospertec que é bastante inovador no setor. É literalmente uma indústria. Nós trabalhamos com parede de concreto, então nós temos uma forma que produz, hoje, nós temos uma capacidade produtiva de entregar 2 unidades por dia. Então, nós estamos falando literalmente de uma indústria na construção civil, por isso tecnologia. Bacana, gente. E hoje, a gente fala da Castel, hoje vocês estão com quantos prédios em obra? Fora que vocês já entregaram, né, que vocês estão sempre aí com inovação, até mesmo que a entrega da Castel é sempre um evento, eu acompanho vocês. Hoje vocês estão com quantas obras? Pra gente hoje falar nós do estamos Deon, com 2 empreendimentos, né? Acabamos de entregar o Aurora, que foi o primeiro empreendimento vertical na orla da Lagoa, nossa querida Lagoa. E temos o Azure caminhando para a fase final. É aquele do lado do Aurora, exatamente, né? Ao lado do Aurora. Já estamos com as obras muito avançadas. Nossa expectativa é de chegar ao final agora, ainda em dezembro. E temos o The One. Já concretamos a fundação talvez a fundação mais sólida dentro do município, porque é um empreendimento realmente muito robusto. E estamos partindo agora para a concretagem da primeira laje. Então, são 2 empreendimentos em fase de obra. A nossa expectativa enquanto Castel é lançar um próximo empreendimento na sequência do Azure. O Azure finaliza em dezembro, então nós temos novidade para lançamento, justamente para trabalhar com esse ciclo que é fundamental internamente para os processos, né? Então, esse na Castel e na Prospertec você tem o outro empreendimento do clube, né?
O condomínio clube. Isso mesmo. Aproveitar que a gente está aqui conversando, vamos tomar um cafezinho? Eu vou convidar a Daiane, que é responsável por atender vocês aqui na Lagoa Crédito. Daí vamos tomar um cafezinho com a gente. Olá, boa tarde, Aí, gente. Prazer. Tudo bem? Dani. Prazer. A Castel Construtora se destaca em Lagoa da Prata pelo compromisso com a estética arquitetônica da cidade e pela capacidade de entregar empreendimentos que unem modernidade, sofisticação e harmonia com a paisagem local. Além de transformar o cenário urbano, a empresa é responsável por gerar empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia e fortalecendo o comércio da região. O compromisso da Castel também se estende ao social, apoiando iniciativas esportivas, culturais e educacionais que impactam positivamente a comunidade. Mais do que construir, a Castel Construtora contribui para o desenvolvimento de Lagoa da Prata, consolidando-se como referência em qualidade, inovação e responsabilidade. Gente, me conta aqui um pouquinho, quantos funcionários vocês têm hoje, né? A gente falou das duas construtoras, quantos funcionários? Bom, é importante a gente falar também, Dani, que além das duas consultoras, nós também temos no nosso grupo uma participação dentro do Depósito Brasil. Também em sociedade com outros sócios, que é o Medeiros e o Genim. Então, uma história muito bacana e contextualizando a quantidade de funcionários, somando o nosso grupo de atuação, hoje nós temos mais de 120 empregos diretos e indiretos aproxima dos 200. Então, é uma cadeia muito importante e eu quero ressaltar a grande importância da nossa gerente. A Daiane é gerente das 3 empresas. E quando a gente fala de colaborador, eu acho que é um assunto muito importante, porque não é somente um colaborador, é um pai, uma mãe que cuida de uma família, então é um provedor de uma família, a gente se preocupa muito com isso. E a Daiane mesmo sabe nos dizer, hoje, além de nos assessorar em todas as questões financeiras, o Cicobi ainda nos dá um amparo na segurança de todos os funcionários. Hoje todos estão cobertos, né, Daiane? Sim. É uma preocupação sempre, tanto do Grupo Castel quanto dos outros empreendimentos também, né? De sempre preocupar com o colaborador, então eles prezam sempre por ter o seguro ativo, benefícios como cartão de alimentação, isso é muito bacana, né? A gente vê quando a empresa se preocupa com os seus colaboradores e querem que eles prosperem, né? É um ciclo, né, Caia e Anitta? Eles prosperando, o grupo prospera junto, e é tudo, né? uma construção. Às vezes a gente não consegue, por limitações financeiras mesmo, de fazer tudo que nós queremos, mas a gente deixa muito claro para todos os colaboradores que mantenham o principal foco, acreditar no nosso lema mesmo, no que nós queremos construir, porque nós vamos melhorar cada vez mais. Eu falo que melhorar para os funcionários é melhorar automaticamente para nós. Pena que a gente não consegue fazer isso da noite pro dia, porque a nossa vontade é justamente essa, querer, né, desenvolver cada vez mais. Mas já estão no caminho certo, né? Já começaram, já tem vários benefícios aí que a gente sabe que às vezes outras empresas não têm condições. Então já começaram, isso é o importante, né? E aí contando com o apoio sempre do Lagoa Crédito para nos apoiar. Isso é muito legal da gente mostrar, né, gente? Porque às vezes fica tão focado assim no empreendimento, né? A gente quer mostrar esse lá também a importância, né? E é uma cadeia e todo mundo tá junto. E se os empreendimentos hoje são um sucesso, é por essa questão humana de vocês também, que isso faz toda a diferença, né, Daiane? Você que está aqui no atendimento ao público sabe como é importante isso, né? Esse cara a cara, esse cuidado com o próximo, isso faz muita diferença. E a gente tem visto, né, o tanto que às vezes você encontrar mão de obra qualificada está complicado. E você, quando tem esse diferencial, o pessoal coloca na balança mesmo, na hora de, às vezes, migrar de uma instituição para outra, de uma empresa para outra. Então é muito bacana, né? E eu falo assim, eu como gerente que acompanho o pessoal aí, tanto o Grupo Castel quanto os outros empreendimentos, eu fico muito feliz quando eu vejo essa história, né? Porque a gente vê o glamour hoje, né? O sucesso que é a Castel, né? As coisas acontecendo. Mas quando a gente escuta a história, vê como começou, os primeiros empreendimentos e vê como está agora, a gente fica muito feliz, né? E a gente é grato por estar junto com vocês aí, né? Nesse tempo todo aí, desde 2016. Então, a gente agradece, né, pela parceria. E é, como diz, eu brinco muito com o Caio, daqui pra cima, é igual o foguete. Cada ano uma surpresa melhor. Isso mesmo. A gente recebe todo ano aí os retornos
que a gente faz, né, de aplicações junto ao Cicobi, e é sempre é gratificante quando a gente, né, recebe algo que muitas das vezes a gente não está nem só esperando, né, Daiane? A gente está ali naquela correria, não é o produto fim nosso, mas a gente sabe a importância que tem justamente para gerar esse lastro de reciprocidade com a instituição financeira que tanto nos apoia e ter os retornos reais que a gente tem aqui com o Lagoa Cred é de fato muito satisfatório para nós. E é importante mencionar também, né, nós construímos, obviamente, com o objetivo de vender os apartamentos, e o Lagoa Cred vem como parceiro também dos nossos clientes nesse ponto, né? Porque o Lagoa Cred vem como parceiro da instituição e eles têm soluções de financiamentos e consórcios para que o cliente possa adquirir o apartamento. Então, isso aí eu acho extremamente importante. A gente tem vários clientes em comuns, né, que adquiriram apartamentos com vocês, que tinham consórcio conosco, né? Então, assim, não é só a parceria direto com a empresa, né, mas também dos clientes que se tornam nossos cooperados, né, utilizam os nossos produtos e serviços, a gente sempre recebe indicação. Então, assim, é uma cadeia, né? E acaba que é bom para ambos, né? Vocês concluem a venda, a cooperativa também, como diz, fideliza mais um cooperado, faz mais negócios, né? E é um nicho muito interessante o que a Anita falou do consórcio. A gente conversa muito, né, Daiane? E eu já vou até, de antemão, falar, nós temos potencial para fazer um café com os investidores Castel, com clientes Castel, para mostrar o dinamismo e o potencial de alavancagem patrimonial mesmo que o seguro, que o consórcio oferece. É maravilhoso. Eu acho que vamos estruturar esse café, porque tem um potencial para a gente gastar um episódio inteiro somente falando de consórcio. Mas é o futuro aí para a gente conversando, né? E nós estamos aqui falando, né, sobre tantas coisas boas. Eu queria que vocês me contassem, até mesmo para servir de inspiração para quem vai estar assistindo a gente, algum momento assim complicado, porque nem tudo é flor no meio do caminho, né? A gente vai encontrando alguma coisa assim que realmente veio. E aí vocês falam assim, nossa, eu pensei se eu continuo, se eu não continuo. Ó, eu vou puxar essa. Vou puxar essa numa situação, hoje mesmo. E de uma fala da Anita ali agora, que tocou muito meu sentimento. Que não tem como eu contextualizar porque são diários. As lutas nossas, elas são diárias. Eu falo que um empresário no país hoje, ele acorda de um jeito, ele dorme de outro, ele acorda bem, ele dorme mal, acorda bem. É um voo de pica-pau diário, de várias circunstâncias que acontecem no dia a dia. E o que eu achei muito interessante que a Anita me falou no caminho para cá, foi justamente o quanto nós nos saímos fortalecidos por sermos sócios. Simplesmente pela entender a dor do outro. Você imagina como seria se você não soubesse o que eu estou passando hoje e vice-versa. Então é um complemento maravilhoso esse para nós. Quando a Daiane mencionou aqui, quando a gente vê, né, tudo acontecendo, por trás, né, não é só uma obra acontecendo, né? A gente tem... para uma obra acontecer, são várias mãos atuando, né? A gente tem uma parte legal da coisa, uma situação de, né, das burocracias que são naturais dos sistemas. Temos também as dificuldades em encontrar a mão de obra qualificada que a gente precisa, né? Quando não encontramos, precisamos treinar a nossa mão de obra. Então, assim, é uma construção diária e desafios diários. Anita, nós falamos, né, das dificuldades do dia a dia, o quanto é difícil, mas eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, porque vocês são inspiração, né, para quem está talvez começando o empreendimento, para quem está acompanhando o nosso café aqui hoje, e realmente ver vocês como empreendedores de sucesso, né, não só na nossa cidade, mas estão aí conquistando todo um espaço no mercado, e que vocês deixassem uma mensagem para eles. Dani, é muito importante, né, enquanto empresa, né, a gente sabe que as dificuldades elas estão presentes no dia a dia, mas a gente ter o nosso objetivo claro, né, os nossos valores muito claros enquanto empresa, enquanto contribuintes para uma sociedade como um todo, isso aí faz toda a diferença, né, o que nos motiva, na verdade, diante das dificuldades a seguir. Sim, nós temos muito claros nossos objetivos.
A gente já está alçando voos além de Lagoa da Prata, não mencionei isso, mas os empreendimentos da Próspera hoje estão em Lagoa da Prata e Divinópolis. Nós temos um oceano azul no Brasil para avançar, mas a nossa terra é Lagoa da Prata. Nós amamos Lagoa da Prata e muito mais do que desenvolver somente a empresa, nós queremos dar exemplos e desenvolver a sociedade como um todo. Eu acho que é difícil da gente falar em evolução, não somente parte da empresa, tudo, sem contextualizar o patamar político também, de todas as questões que envolvem a nossa sociedade. Eles ainda... Fui questionado esses dias, não, mas você é política, você gosta de política? Não, eu não gosto de política, a política é essencial, eu gosto realmente. E qual que é a sua opinião? Quem que você acha que deve ser presidente? Diretamente, respondo, para mim tanto faz. Não importa quem ocupe a cadeia hoje do executivo, porque eu vou fazer até um levantamento aqui. Vocês se lembram para quem votou para deputado federal, para deputado estadual, nas últimas eleições? É um questionamento que a gente deve fazer perante a sociedade, porque a gente não se lembra e o executivo, ele não governa sozinho. E aí eu falo e eu chamo a atenção justamente para a nossa sociedade local. Os problemas acontecem aqui no dia a dia, os problemas não estão lá em Brasília. Eu, particularmente, nunca comecei um empreendimento da cobertura. A gente sempre começa da fundação. E o dia que vocês aprenderem a começar da cobertura, me conta se deu certo. E eu acho que não vai dar. E, enquanto sociedade, formação de opinião e caráter das pessoas da qual a gente tem um contato, é fundamental falar disso, da gente entender quem que é o nosso prefeito, quem são os nossos vereadores, as pessoas da qual nós temos acessos para dialogar e para evoluir enquanto sociedade. É muito importante nós pensarmos nesse conjunto se quisermos, de fato, evoluirmos enquanto pessoas e principalmente enquanto sociedade, né? Gente, muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu já admirava muito o trabalho de vocês, né, Anita? Nós tivemos um período estudando juntos, já conheci um pouco da história de vocês. A Atena é uma fofa. Não falamos da Atena, mas a Atena é uma fofa. E eu trouxe uma lembrancinha para vocês, em nome da Lagoa Cred. Quero agradecer por esse momento. Muito obrigada. É uma história muito inspiradora. Para abrir agora. E agradecer por esse momento, que bacana. Já estamos aí aguardando os spoilers. Patrícia vai colocar spoilers pra gente dos vídeos aí, desses empreendimentos que estão vindo. E vocês realmente são um sucesso, são empreendedores que dão orgulho na gente, né? Daí fala assim, olha, da nossa cidade, é aqui que tudo acontece. Vocês realmente mudaram o cenário da nossa cidade. Isso não existia. Antes da casa, a gente pode falar, né? Os prédios eram diferentes, a arquitetura da cidade era diferente. Vocês realmente trouxeram algo que fez assim, com que os construtores que já existiam, né? Nossa, eu tenho que chegar ali também. Eles começaram, olha o que eles estão fazendo na cidade. Isso não sou eu que estou falando, é o que todo mundo fala. A gente percebe. Então, assim, parabéns, vocês são um sucesso. Muito obrigada por esse café. Nós que agradecemos, né? De antemão, agradecer muito e reforçar o nosso laço de parceria enquanto cooperativa. Eu até deixei de mencionar o quão importante é uma cooperativa, principalmente uma cidade do interior, e o trabalho que a Lagoa Cred faz é primordial. Eles são excepcionais naquilo que realizam. Então, obrigado. Na pessoa da Daiane, que é quem nos atende todos os dias. É um prazer, gente. Né? E tem um carinho enorme, né, em nos atender. Muito obrigada, Daiane. A gente fica muito feliz e agradece aí por acreditarem no nosso trabalho, estarem conosco juntos aí desde o início, né? E a gente fica muito feliz quando vê jovens empresários que estão aí, como diz, promissores, entregando cada vez mais para a sociedade, para a cidade. Como o Caio mesmo mencionou no início, né? Tinha tudo para ficar lá na capital e quando a gente vê que retornou e está fazendo a diferença na nossa cidade, agregou muito, né? Para a parte da construção civil, a gente fica muito feliz. E a cooperativa é sólida, cresce como cresce justamente por ter parceiros como vocês. A gente agradece mesmo. Que continuemos firmes aí por longos anos. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, Anita e Caio, jovens empreendedores que já deixam sua marca em Lagoa da Prata
inspirando coragem e dedicação. Vocês também fazem parte da história do Cicobi Lagoa Crédito.